Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre microcefalia. Microcefalia é um termo que muito foi associado à infecção pelo Zika vírus, né? Principalmente no surto que houve em 2015, e muitas pessoas acham que ela se restringe a esses casos, né? E não é. O que é a microcefalia? Vamos conhecer? Então é o seguinte: microcefalia é um nome que significa cabeça pequena. Então, micro de pequena, cefalia, né? Então, a cabeça é pequenininha. Então, é apenas um dado antropométrico, é um dado relativo à medida que a gente faz do perímetro cefálico, então da circunferência do crânio, né? A microcefalia, ela é um dado que indica a gente a necessidade de uma investigação. Então, na verdade, toda vez que a gente faz uma consulta de pediatria, de puericultura, em que eu acompanho o crescimento, o ganho de peso da criança, uma das coisas que eu devo aferir é o crescimento do perímetro cefálico, né? Então, se essa cabeça é uma cabeça que já nasceu pequenininha, né, e segue a curva de crescimento, eu vou fazer um tipo de investigação. Se essa cabeça é uma cabeça que nasceu dentro do esperado, do normal, e para de crescer e vai se distanciando da curva, eu vou fazer outro tipo de investigação. Então, a ideia é, essa cabeça está com um tamanho fora do padrão. Por quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que faz a cabeça crescer é o crescimento do cérebro, do encéfalo. Então, o cérebro vai nascer pequenininho e à medida que a criança cresce, ele se desenvolve e existe um processo de mielinização, que é a maturação das vias, né, que levam e trazem informações ao cérebro. E esse processo faz com que ele aumente de volume. E esse aumento de volume expande o perímetro, o tamanho do crânio. E aí, se essa minha cabeça não está crescendo a contento, eu posso ter um problema que significa, provavelmente, que meu cérebro não está crescendo, não está desenvolvendo a contento, né? Existe a preocupação muito com a moleira, né? O que é a moleira? A moleira é o encontro dos ossos do crânio na região central que ainda não se calcificou. Então, a gente tem essa moleira central e tem suturas, são regiões em que o crânio encontra um osso com o outro. Então, quando a gente examina um bebê, a gente vai ver se essas medidas estão dentro do normal e se a cabeça é proporcional, se o formato da cabeça está crescendo de forma homogênea, tanto na anteroposterior quanto biauricular, né? Por quê? Porque existem alguns quadros que se chamam crânioestenose, que é um assunto para um próximo vídeo, em que existe um fechamento precoce das suturas, então calcifica aonde tem um espaço que deveria existir para manter o crescimento e você vai ter uma deformidade do crânio, um fechamento precoce das moleiras e isso, às vezes, muitas vezes, vai ter que ser submetido a uma cirurgia, correção, para um crescimento mais uniforme dessa cabeça. Mas no caso da microcefalia, o que acontece é que o formato do crânio pode estar até bacana, o problema é que o cérebro não está acompanhando. Então, você pode ter uma microcefalia genética, né? Quer dizer, você tem uma condição genética que cursa com microcefalia, que pode estar ou não associado a outras síndromes genéticas, né? Ou com ou sem malformações do sistema nervoso central, e você pode ter microcefalia como sequela de lesões cerebrais pré ou perinatais, ou seja, se no pré-natal eu tive complicações, hemorragias, infecções, né,
toxoplasmose, citomegalovírus, HIV, o próprio Zika. Então existiu uma herpes, né? Então existiu uma destruição de massa cerebral, de massa, né, encefálica, e essa região que cicatrizou, você perdeu o volume e ela não vai conseguir crescer a contento. Então essa cabeça muitas vezes já nasce pequenininha ou até nasce próximo do normal, mas não cresce a contento. Então são importantes as medidas do nascimento, né, e também do segmento dessa criança, principalmente até os 3, 4 anos. É muito importante estar medindo sempre a cabeça nas consultas com o pediatra. Muitas vezes a microcefalia é muito sutil, né, e alguns pediatras não medem, né, na consulta. E quando nos procuram por dificuldade escolar, você vai fazer um exame neurológico completo e essa criança tem uma microcefalia, e muitas vezes a mãe se surpreende e fala: nossa, mas nunca ninguém falou. Então é por isso que é importante a medida constante e frequente na puericultura. Fala assim, mas e o que fazer, né? É importante, primeiro, investigar se houve lesão, né? As microcefalias com lesão cerebral destrutiva, né? Por infecções, hemorragias, isquemia, falta de oxigênio, trauma, né? Ou cirurgias que passaram por procedimentos e acabou ficando com uma cicatriz muito grande, elas costumam ter uma maior quantidade de sequela, costumam ter, não é obrigatório. Tá? Mas aí, dependendo da região que foi acometida, pode estar associado a problemas motores e também a epilepsia. Quando você tem a microcefalia vera, né, de origem genética, não associada a outras síndromes genéticas, você pode ter um comprometimento intelectual mais leve, né, ou não. E nas microcefalias associadas a síndromes genéticas, então aí vai depender do contexto da síndrome genética que você tem associada. Então você tem síndromes genéticas associadas, além da microcefalia, essa criança é toda pequena, então uma criança com baixa estatura, com baixo ganho de peso. Então, assim, são N fatores que precisam ser avaliados, né? O importante é a gente entender que microcefalia não significa Zika. Zika vírus, né, na fase gestacional, ele é altamente destrutivo para a célula neuronal precoce, né? Então, a célula em desenvolvimento, então se a gente adulto pegar uma infecção por Zika, não vai ter a destruição cerebral que o feto, que o embrião tem, né? É extremamente agressivo, as microcefalias relacionadas ao Zika são extremamente severas, importantes, com múltiplas lesões, né? É até característico um certo enrugamento do couro cabeludo quando o bebê nasce, porque assim, ele atrofia dentro do útero e aí sobra pele, né? Que não é, você não costuma ver isso muito nas outras infecções. Mas é importante saber, microcefalia não é só do Zika. Microcefalia é um dado antropométrico, é uma medida pequena que pode estar associada à deficiência intelectual, a N outras situações, e tem que se investigar a causa. Existe pessoa com QI normal com microcefalia? Existe, tá? Então, tem pessoas que têm uma microcefalia leve e que conseguem ter uma evolução acadêmica satisfatória, conseguem terminar os estudos e ter uma profissão e vida normal. Então, tudo vai depender do acompanhamento e do quanto isso foi lesado, né? E é familiar, quando essa é genética, microcefalia vera é familiar. Então, às vezes você tem a criança, mas você vai medir a cabeça do pai ou da mãe, tá no limite inferior ou tá como microcefalia mesmo. Por isso que é importante uma avaliação global. Vamos conhecer, vamos difundir e vamos se atentar. Foi aferida, né, a medida da cabecinha do meu bebê na consulta? É sempre a mesma pessoa que mede? É importante que a fita métrica deve passar aqui nesse ossinho aqui e naquele ossinho que tem saltado aqui atrás, se a gente passar a mão aqui na base do crânio, aqui tem um calombinho. E a fita métrica tem que passar nessas duas regiões para a medida ser sempre igual, né? Avaliar o formato e procurar.
tem ajuda se for necessário. Tá abaixo da medida? Vamos investigar. Geralmente um exame de imagem vai ser solicitado, uma tomografia ou ressonância, e dependendo do que foi achado, outros exames podem ser pedidos. A cabeça grande também é um problema, a macrocefalia, né? Mas daí também é tema para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar e enviar para a gente. Procurem um colega neuropediatra, é sempre bom buscar informação, é sempre bom ajudar e, como eu sempre falo nos vídeos, quanto antes eu entrar com intervenção, melhor a evolução da minha criança. Combinado?